Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. São 260 milhões de hectares de mata. Reúne a maior biodiversidade do planeta. Um banco genético que levou milhões de anos para se formar. Mas os problemas urbanos já chegaram à grande floresta, ameaçando o seu equilíbrio. Manaus, a capital do estado do Amazonas, é hoje uma cidade saturada, que polui a mata e os rios à sua volta. Bom dia. Hoje vamos caminhar pelas ruas dessa cidade, que cresceu no coração da floresta amazônica. Com 1.200.000 habitantes, Manaus tem suas origens nas aldeias dos índios Manaus. A cidade de Manaus cresceu muito e sem qualquer planejamento. Os moradores dessa cidade lutam para melhorar a qualidade de vida. Vamos voltar um pouco no tempo para conhecer as origens das dificuldades de Manaus. Cidade que cresceu ao ritmo de ciclos econômicos e que hoje enfrenta graves problemas de saneamento básico. O primeiro grande ciclo econômico que atraiu muitas pessoas para a região foi a exploração da borracha no início do século. Muitas empresas inglesas e americanas se instalaram aqui e Manaus tornou-se um importante centro da Amazônia. Foi uma época de grande prosperidade, em que os habitantes mais ricos tinham mais contato com a Europa do que com a capital do país, o Rio de Janeiro. E é desta época a construção desse monumento à ópera, o belíssimo Teatro Amazonas. As companhias inglesas instalaram 13 quilômetros de rede de esgoto em Manaus. Ainda hoje, esta é a rede que existe na cidade. A prosperidade do ciclo da borracha acabou quando os ingleses levaram daqui as mudas de seringueira para a Malásia. Só em 1967, com a criação da Zona Franca, a cidade passa a viver outro período de ascensão econômica. Nesta época, muitos migrantes do interior do estado vieram à procura de melhores condições de vida. Mas hoje, com a política de abertura às importações, Manaus volta a enfrentar uma crise. O desemprego é o maior sintoma dessa crise, como explica Admilton Pinheiro Salazar, assessor da SUFRAM, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Com a abertura às importações por qualquer região brasileira, cessou esse monopólio, quer dizer, cessaram as tarifas alfandegárias que permitiam o monopólio da Zona Franca de Manaus, e a partir daí a Zona Franca teve que processar a sua reconversão industrial. Isso foi feito a duras penas, com a perda de um certo número de empregos, talvez a metade dos empregos, que no ano de 1990 eram cerca de 80 mil empregos, né? Isso caiu para a metade. Outra herança deixada pelos ingleses é a captação de água para a cidade. O antigo prédio da estação de tratamento de água é este, mas o tempo passou e hoje o tratamento é feito aqui. Apesar de obedecer às normas de qualidade de água estabelecidas pelo CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a vazão de água que entra na estação é muito maior do que a capacidade de tratamento nos tanques de decantação. Nesta etapa de tratamento, os flóculos, essas partículas em suspensão, já deviam ter descido para o fundo do reservatório, antes de passar pela filtragem. Mas como se pode notar, a quantidade de partículas é muito grande e os filtros não dão conta de eliminá-las. Na opinião do professor Luiz César Fernandes, diretor técnico da COSAMA, Companhia de Saneamento Básico de Manaus, o aumento da população da cidade é uma das causas dessa situação. A estação está com uma pequena sobrecarga, tá certo? Isso, então, normalmente sacrifica os decantadores e sobrecarrega os filtros. Esses flocos que passam para a etapa final de decantação, eles são retidos nos filtros. E é possível que algum floco, alguma coisa, seus partículas de suspensão passe para a rede. Assim como também devo esclarecer que a água sai da estação dentro dos padrões de potabilidade. A água da COSAMA não tem qualidade física. Ela recebe um processo de tratamento inadequado, a estação é superdimensionada e é a única estação que tem para Manaus. O professor Ubirajara Boechat Lopes, do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Amazonas, estuda as peculiaridades da água escura do Rio Negro, a água que é captada para tratamento e abastecimento da cidade de Manaus. A água do Rio Negro, ela apresenta um filtro natural contra a poluição, que é essa coloração preta, que é como se fosse um chá.
extraído da floresta. Então, o mesmo componente farmacológico ativo que existe na vegetação viva, depois que o material vegetal cai no chão, é extraído pela água da chuva e acaba chegando aos lençóis freáticos e alcança os mananciais do Rio Negro. Mas enquanto a qualidade da água é discutida ao longo do seu percurso entre o Rio Negro e a torneira, o consumidor procura caminhos alternativos. Alguns postos de gasolina oferecem água de boa qualidade, assegurada por testes de laboratório, feitos periodicamente. Esse é o jeito de beber água aqui nessa cidade, né? Água potável é a água da Cosama não dá para beber. Por quê, hein? Tem um gosto ruim e é muito sujo. Todo dia você vem aqui para pegar água para casa? Todo dia. Até nos bairros, se você for ver, numa favela da periferia, se você for ver lá, você acontece o seguinte, o pessoal vem buscar com uma vasilhinha, pequenininho, a garrafa vem com o alemão, pega aqui e leva para beber em casa. Então, tranquilo. O seu João Bosco tem água encanada em casa, mas ao invés de usar água filtrada, prefere usar água mineral. Nessa aí você confia para beber? É melhor. É essa que você dá para o seu bebê, por exemplo? Sim. Sem ferver, né? Porque essa aqui precisava ferver. Na maior parte das vezes, a solução encontrada é a construção de um poço artesiano. Seu Mário construiu um em sociedade com seu vizinho. Nesse bairro aqui eu não conheço reservatório de água. Acredito que a rede existe e deveria ser construído um reservatório, mas até o momento não foi feito. E a distância do reservatório que abastece, teoricamente, a região é muito longe, portanto não atinge aqui o consumidor. Na verdade, o problema da falta de saneamento básico não é de Manaus. É um problema brasileiro. Mas na região norte, o problema é muito mais grave. Só 8% dos municípios têm rede de esgotos. Metade dos que têm rede de água não a tratam. Se o Brasil não voltar a investir em saneamento básico, não haverá solução. E no caso da Amazônia, as migrações descontroladas continuarão a agravar o problema, a inchar as periferias das cidades. Uma das soluções que tem sido propostas pelos técnicos é dar mais assistência aos habitantes dos assentamentos rurais, para evitar que eles vendam seus lotes e migrem para as cidades, ou então que abram novas frentes na floresta e contribuam para o desmatamento da Amazônia. Uma política eficiente de saneamento e de controle de migrações é um dos principais desafios na Amazônia para os governos que vão começar em janeiro. Este é o bairro Jorge Teixeira, onde muitos migrantes do interior do estado do Amazonas se instalaram. Formado a partir de intensas invasões, sua urbanização foi complicada. As construções ficaram muito próximas umas das outras, em áreas muito pequenas e sem qualquer saneamento básico. Uma das pessoas que vive no bairro é a dona Raimunda. Ela chegou aqui há 4 anos. A senhora veio de onde, dona Raimunda? Eu vim de Maués. Maués, aqui no interior do Amazonas? É, senhor. E a senhora está morando aqui com quantas pessoas nessa casinha? Estou morando com 9 pessoas. A senhora não tem água em casa? Tenho não, sim. Tiro do poço dali que a gente puxa e bota aqui para lavar roupa. E dá para viver com 9 pessoas? Tem que dar, né? Ganhei um pouquinho, mas tem que dar. O sonho de dona Raimunda é que a situação do bairro melhore. Botar água, botar luz, ônibus, escola. Isso que a gente quer para cá, para o nosso bairro. Manaus é uma cidade rodeada por água. Apesar disso, seu abastecimento é muito precário. A maioria da população tem que buscar água fora de casa. O bairro Jorge Teixeira não foge à regra. Na sua casa tem água encanada? Tem não. Não, né? Casa alguma tem água aqui, ó. Então vocês têm que pegar aqui mesmo nessas bicas do bairro. Os problemas do bairro são tantos que o ambulatório vive lotado. A doutora Maria Rita Leite, diretora deste ambulatório, acredita que a qualidade de vida desses migrantes é a origem de grande parte dos problemas de saúde. Por ser uma área de invasão, que poderia melhorar por uma questão política, sim, política, porque teria que deixar o povo
de vir do interior para a capital. Porque eles vêm à procura de melhoria de vida, quando na verdade eles se instalam em determinadas regiões como essa e que não tem melhoria nenhuma, muito pelo contrário. Então, o que é que acontece? Teria que fazer a fixação do homem à terra, no interior, para que ele não viesse na busca de um dia melhor, quando na verdade muitas vezes ele vem sadio dentro daquilo que caracteriza a sua condição de vida e chega aqui ele faz adquirir doença. Daqui a pouco você vai conhecer a situação nos igarapés próximos à cidade e também as novas alternativas de vida para os jovens e crianças de rua de Manaus. Aguarde. Com o crescimento desordenado de Manaus, os igarapés mais próximos do centro foram sendo ocupados pelas palafitas, casas construídas sob a água. Quase a metade da população da cidade hoje vive em palafitas ou em invasões da periferia. O maior problema aqui é o lixo jogado nas águas dos igarapés, como conta o senhor Djalma, que mora aqui há 2 anos. Aí no igarapé joga muito lixo, aí quando dá uma enxurrada, aí vem tudo quanto não presta, eles tomam tudo aqui no igarapé. A companhia de limpeza da cidade, como é que faz? Parece que eles fazem, e agora pra gente aqui nada, né? Nada, né? O lixo que vem daí, desses igarapé, ele vem e parece-me que aqui é assim a correnteza parece que traz assim, que chega tudo mais pra cá, né? Aí é uma lixaria medonha, é saco de plástico demais, é horrível de lixo. No Igarapé do Franco a situação é diferente. Ele foi urbanizado pela prefeitura. Apesar de ainda poluído pela falta de uma rede de esgoto e de uma estação de tratamento, o bairro está urbanizado, o que há alguns anos parecia inviável. O prefeito da cidade, Eduardo Braga, vem realizando um programa de urbanização para tentar melhorar a situação dos moradores dos igarapés. Nós temos abaixo da cota 30, em relação ao nível do mar, morando na cidade de Manaus em torno de 17 mil famílias. Essas 17 mil famílias precisariam ser removidas, mas para isso era preciso que existisse um programa intenso em parceria governo federal, governo do estado, governo municipal e até mesmo organismos internacionais, para que viabilizassem recursos para o saneamento desses igarapés. Porque estes igarapés, na minha opinião, é o maior impacto do saneamento ambiental da região amazônica. Mas o lixo jogado nos igarapés e no leito dos grandes rios da região não é só preocupação da prefeitura. A Universidade do Amazonas criou um projeto de educação ambiental Lixo Aquático. A maioria do transporte intermunicipal é feita pelos grandes rios da região. De Manaus partem dezenas de embarcações lotadas para outras cidades. Enquanto os passageiros esperam a saída das barcas, os voluntários do projeto fazem o seu trabalho. Nós estamos aqui levando até você o conhecimento desse projeto de lixo aquático, que tem como principal objetivo, né, evitar de jogar lixo nos rios, principalmente aquele lixo que não é biodegradável. O professor Geraldo Bezerra, coordenador do projeto Lixo Aquático, enumera as dificuldades para levar o trabalho adiante. Em primeiro lugar, eu diria que é a falta de conscientização das próprias pessoas que andam nessas embarcações das linhas regulares para o interior do estado. Em segundo lugar, nós estamos dependendo das prefeituras do interior do estado para que coloquem no seu cais do porto um depósito de lixo e que façam a coleta desse lixo. E em terceiro lugar, nós dependemos também da boa vontade, da colaboração do proprietário da embarcação ou do comandante da embarcação para que coloque nos barcos depósitos de lixo para as pessoas colocarem o lixo, principalmente o lixo que não é biodegradável. É cada vez maior o número de crianças que vivem nas ruas de Manaus à procura da sobrevivência. Algumas iniciativas valiosas estão levando meninas e meninos a se reintegrarem à sociedade. A Casa Mamãe Margarida é uma fundação criada há 7 anos pela Congregação Salesiana.
para ajudar as crianças da cidade. Muitas dessas meninas fugiram de casa por maus tratos ou por causa da fome. Na rua, encontram a prostituição e as drogas. Elas são encaminhadas para cá pelo juizado de menores ou são abordadas pelas freiras nas ruas e nos cabarés. Irmã Liliana Lindosa é a vice-diretora da casa Mamãe Margarida. E para ela, o trabalho com as meninas requer um acompanhamento psicológico. Essas meninas, muitas vêm do interior, muitas são filhas, algumas, a maioria são filhas de mães solteiras e outras de pais que estão desempregados. A situação do subemprego é uma realidade. Então, em consequência da falta de alimentação, muitas delas vão para a rua. Rua para começar a quê? A gerar renda para dentro de casa. É a busca, é aquela velha história. São as crianças que estão ajudando a sustentar as famílias. A primeira aula que as meninas recebem aqui é sobre o Estatuto da Criança, sobre a garantia dos seus direitos. Elas também recebem alimentação e participam das oficinas de corte e costura e de artesanato. Numa lojinha dentro da casa, as meninas podem vender seus produtos e ajudar no orçamento doméstico. Algumas delas já são mães e com o dinheiro que ganham podem criar os seus filhos. Acho que minha vida mudou muito porque nem para fumar, beber. O que você quer para sua filha? Eu quero o carinho que eu puder dar para ela, o carinho que eu nunca recebi da minha mãe. Para as crianças menores, que vinham sendo exploradas pelos donos de fábricas de picolé, a Casa Pro Menor Dom Bosco montou uma fábrica de sorvete. Agora, são os próprios meninos que fazem e vendem os picolés. Uma parte do dinheiro que eles recebem com a venda serve para cobrir os custos da fábrica. Outra parte, eles levam para casa, para ajudar a família. Quando você sai pra rua para vender sorvete, picolé, quanto é que você ganha no final do dia? R$4. E o que você faz com esse dinheiro, hein, Davis? Eu dou pra mamãe. Padre Marcelo Bertolucci fundou e dirige a Casa Pro Menor há 15 anos. Cerca de 1000 crianças vieram das ruas e hoje trabalham e estudam aqui. Eu percebi, estudando um pouco a situação dos bairros de periferia, que muitos menores sobreviviam lutando, trabalhando e ganhando uma mixaria. Eu percebi que eles precisavam de alguém que por eles fizesse alguma coisa. Eles dependiam de algum patrão que os explorava, me entende? E isso me doeu. Então organizamos um grupo social, um grupo de jovens com a ajuda da comunidade e tal, e apelamos a todos os recursos. Padre Marcelo conseguiu montar vários cursos de mecânica, corte e costura e informática, onde as crianças aprendem uma profissão. Agora vamos pegar uma profissão melhor e dar para ir assim em fábrica, assim, procurar um emprego melhor. Para muitos desses menores que vão parar no crime, na droga, na prostituição, na cola, etc., o que faltou foi uma oportunidade. Nós tivemos a oportunidade na vida e conseguimos abrir caminhos. Eles não tiveram oportunidade e muitos neste nosso Brasil continuam não tendo oportunidade. Se pudéssemos dar para todos eles uma oportunidade, não existiria menor desajustado, nem menino de rua, nem nada, porque não querem uma vida ruim e não querem uma vida de vergonha. Um futuro melhor. É por ele que muitos estão trabalhando em Manaus. Uma cidade com problemas que luta para encontrar caminhos alternativos para o seu desenvolvimento. O Globo Ecologia volta na semana que vem. Até lá. Fim de ano na Globo. Nesta terça, Roberto Carlos Especial.